Fala, meus queridos! Chegamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós iremos falar sobre depreciação. Então, de modo geral, depreciação é a parte do valor inicial de um bem por uso, desgastes ou obsolescência. Nada mais é do que a desvalorização. Então, depreciação nada mais é do que a desvalorização do bem, do ativo, tá? Seja ele máquina, equipamentos, veículos, imóveis, software, computador, qualquer que seja, ok? Então, a depreciação, ela pode ser física, né? Por passar do tempo, ela pode ser econômica, né? É uma desvalorização, eu compro um carro, passa um ano, o carro é desvalorizado, né? Então é depreciação econômica. Mas, na nossa aula aqui, nós iremos falar de depreciação contábil, ok? Essa parte aqui da aula eu deixo para vocês lerem. Tá? Por quê? Porque quando a empresa, uma pessoa jurídica, ela vai declarar seu imposto de renda, né? Ela pode depreciar os seus ativos, né? O seu patrimônio, para pagar menos impostos. Isso porque a lei de 1998, ele deixa o empresário depreciar e desvalorizar o seu próprio bem. Então, para vocês terem uma ideia, caminhões e ônibus, após 4 anos de vida útil, né? Após 4 anos de uso, ele é totalmente depreciado a nível de contabilidade, tá bom? A nível de imposto de renda, o empresário ele pode declarar o caminhão ou ônibus depois de 4 anos de uso como zero, um valor zero, como se não estivesse mais no patrimônio dele, tá? Carros de passeios, depois de 5 anos de uso, o carro de passeio ele também pode ser depreciado para pessoa jurídica, tá bom? Nós estamos falando de pessoas jurídicas. Computadores, equipamentos, softwares, em 5 anos pode ser totalmente depreciável. Ferramentas eletrônicas, 5 anos. Máquinas e outros tipos de equipamentos, 10 anos. E imóveis, 20 anos, ele está totalmente depreciado. Ok? Como que pode fazer esse cálculo de depreciação para pessoas jurídicas, tá, gente? Porque quando a gente fala de pessoa física, nós sabemos que quando compramos um carro, conforme o tempo vai passando, o carro vai perdendo valor, né? Mas isso fica muito difícil de mensurar quanto que ele vai depreciar exatamente. A gente sabe que é em torno de 2.000, 3.000, 4.000 reais ele está perdendo, não é isso? Mas a gente nunca consegue chegar no valor exato, porque tudo depende da economia do país, tudo depende do ambiente que nós estamos vivendo, né? Então, a nível contábil, nós temos 3 tipos: o método linear, o método COL e o método exponencial, tá bom? Vamos começar pelo método linear, que é o mais facinho, tá bom? O método linear, a formulinha dele é isso aqui, ó, DL é igual a PV dividido por N, ou seja, o valor que o empresário pagou no seu ativo, né, no seu item, dividido pelo tempo que ele pode ser depreciável, tá bom? Aí eu coloquei aqui uma figurinha de um professor, olha lá, só falta a barriguinha para aparecer comigo, né? Só para nossa aula ficar um pouquinho mais divertida. Então vamos lá. Um veículo foi adquirido por uma empresa por 50 mil reais. Nós sabemos que os veículos, principalmente os veículos de passeios, que pode ter passageiro, ele pode ser depreciável totalmente em 5 anos, né? Então eu tenho o valor, eu sei quanto tempo ele pode ser depreciável, eu vou lá e divido 50 mil dividido por 5. Então por ano eu posso depreciar ele 10 mil reais, né? Então todo ano que o empresário for declarar, ele pode tirar 10 mil reais daquele veículo como patrimônio dele, né? Então, como que ficaria
a tabela de depreciação, né? Então, primeira coluna a gente coloca os anos, o carro são 5 anos, a depreciação linear ela vai ser constante, tá? Todo ano ela vai depreciar 10 mil, e o valor residual. Então, ele começou com 50 mil, depois depreciou 10 mil, foi para 40, depois para 30, para 20, para 10, até depreciar totalmente em 5 anos, certo? Então, depois de 5 anos, aquele carro ele vai lançar lá como patrimônio, mas vai lançar como zero, tá? Valor real zero. O método COL é um método também chamado como soma dos dígitos, ok? Esse método, a maior característica dele é achar o fator de depreciação, que a gente vai chamar de FD, tá bom? Então, nós temos que achar o fator de depreciação, ou seja, a fração que a gente irá depreciar, tá? Então, vai ser N1 mais NN vezes N dividido por 2. Esse N1 é o primeiro ano, então sempre vai ser 1. Esse NN é quantos anos ele vai ser depreciado. E o N é o total, é a vida útil dele, tá? O total de anos. Normalmente o NN e o N são os mesmos valores, tá? E aí, para a gente achar a depreciação do COL, é sempre pegar o valor inicial, tá? O PV, quanto que o empresário pagou. Se foi 100 mil, vai ser sempre 100 mil. Se for 120 mil, sempre 120 mil. Multiplicar pelo fator de depreciação, ok? Então vamos lá, ó. Um equipamento foi adquirido por uma empresa por 12 mil reais. Se para esse tipo de ativo é permitido uma depreciação em 10 anos, montar o plano de depreciação. Então, primeiro, para eu montar o plano de depreciação, eu preciso saber qual é o fator de depreciação. Então, toda vez que for 10 anos, o fator de depreciação será 55. Por quê? Eu vou colocar 1 mais 10, que é o tempo que ele vai depreciar, multiplicado pelo total de anos de depreciação, ou seja, 10 anos também. Por isso que eu falei, o NN e o N são sempre a mesma coisa, tá? 1 mais 10 dá 11, 11 vezes 10 dá 110, 110 dividido por 2, 55. Isso é o exemplo quando for 10 anos de depreciação. Mas nós vemos na tabela lá que às vezes são 5 anos de depreciação. Aí no lugar do 10 a gente coloca 5, tá? Então vai ficar 1 mais 5 vezes 5 dividido por 2. Vai ser 6, né? 6 vezes 5 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, o fator de depreciação seria 15 no caso de 5 anos. E aí, sucessivamente, no caso de 4 anos, no caso de 20 anos, vai mudar esse fator de depreciação, tá bom? Fez o fator de depreciação, aí a primeira coisa que a gente vai colocar na nossa tabela é a fração. Então, se é 10 anos, é na ordem decrescente. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o fator de depreciação é o denominador. Sempre 55 no caso de 10 anos. No caso de 5 anos, seria 15. No caso de outros anos, tem que calcular ainda pela formulinha, tá bom? Então, tá lá, 120. Como calcular a depreciação de cada linha aqui, ó? Aí eu fiz aqui, ó. Você calcular a depreciação de cada linha. Então, na linha 1, no ano 1, eu vou pegar o valor 120 e vou multiplicar pela fração de depreciação. Ó. 10 dividido por 55. Então, vai ficar 120 mil vezes 10 dividido por 55. Lá no exemplo eu coloquei 12 mil, mas é 120 mil, tá bom? Eu vou consertar antes de enviar o texto para vocês. É 120 mil e não 12 mil. Aí eu multiplico por 10 e divido por 55, dá 21.818. A depreciação no segundo ano, de novo eu pego 120 mil, sempre o valor inicial. Multiplico por 9 e divido por 55. No terceiro ano, 120 mil, multiplicado por 8 dividido por 55 mil. Dividido por 55, dá 17.454. E o valor residual a gente já aprendeu lá nas outras tabelas de amortização, que é só pegar os 120 mil, se ele vai depreciar 21.800, vai ficar 98 mil. Desses 98 mil, se vai depreciar 19 mil, vai ficar 78 mil. E aí, sucessivamente, até zerar, tá bom? Então, no linear e no COL, a depreciação zera no último ano que ele está dizendo, seja ele 5, 10, 15, 20 anos. Ok, pessoal?
O método exponencial é um método um pouquinho mais complicado, porque ele usa taxa, tá? É uma taxa de depreciação. E é impossível depreciar o ativo 100%, tá bom, gente? Então, o empresário, a pessoa jurídica, ela vai usar esse método exponencial na hora de lançar os seus ativos, quando o governo não permitir que ele deprecie 100% do seu ativo. Tem alguns ativos que não é permitido depreciar 100%. Então, ele vai usar essa formulinha aqui para depreciar na hora de fazer um imposto de renda, tá bom? Então, vamos lá. A depreciação exponencial vai ser o valor presente vezes a taxa, e o valor residual é o PV vezes 1 menos I elevado a N, tá? Então, eu dei aqui, ó, um valor de 70 mil, vai ser depreciado em 5 anos a 25% ao ano. Então, vamos montar lá, ó. Aí tá aqui, ó, são 5 anos, esses são os valores de depreciação e esse é o valor residual. O valor residual sempre é o valor que ele tem menos o que ele foi depreciado, né, pessoal? Então, vamos lá para achar a depreciação. Então, eu vou pegar 70 mil e vou multiplicar pela taxa que ele deu, no caso, 25%. Então, ficou 0,25. Então, deu 17.500. Então, eu vou lá e coloco na primeira linha, 17.500. Pego 70 mil e divido por 17.500, tá? 52.500. No segundo ano, eu vou pegar o novo valor presente. É diferente do call, que ele sempre pega o valor que foi pago pelo equipamento. No exponencial, não, é o novo valor presente. Então, se no primeiro ano ele colocou lá que o carro, que o ativo dele vale 52 mil, no próximo ano é em cima dos 52.500 que ele vai depreciar e não em cima mais dos 70 mil, igual no call, que é o fator de depreciação, tá? Então, a gente pega os 52.500, multiplica por 25, dá 13.125, que vai depreciar. Então, agora ele vai declarar que o valor daquele ativo dele vale 39 mil. Pega esses 39 mil, multiplica por 0,25, vai depreciar 9.800. Então, na próxima declaração, 29.531. Até chegar no final, que é 5 anos, a partir daqui ele não consegue depreciar mais o seu bem, tá? Aquele bem valia 70 mil, chegou em 5 anos, ele sempre vai ter que declarar que vale 16.611. Ok, pessoal? Então, a nossa atividade da aula de hoje vai ser montar uma planilha de depreciação para um ativo de 100 mil reais com vida útil de 5 anos. Então, deixei bem tranquilinho para vocês aqui, ó, para fazer a tabela sempre de 5 anos. Então, o método linear é fácil, é só pegar o 100 dividir por 5, vai dar 20 mil, então todo ano vai depreciar 20 mil. O método call vai ter que achar o fator de depreciação, né? Você vai ter que colocar o 5 lá no lugar do N, que vai ser 15, então vai ser 5 dividido por 15, depois 4 dividido por 15, 3 dividido por 15, 2 dividido por 15 e 1 dividido por 15, até você zerar. E o método exponencial, você vai pegar os 100 mil e tirar 10%. Do novo valor, tirar 10%. Do novo valor, tirar 10%. Na questão C, nós não iremos conseguir zerar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. As nossas referências são essas aqui, do Maurício Cury, do Nilman e do Lavelle, e do nosso grande professor de matemática brasileiro aqui, o Abelardo Puccini, certo? Matemática Financeira e Objetiva. Eu gosto bastante desse livro, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só nos chamar aí no WhatsApp e até a próxima aula. No caso da atividade, só precisa fazer no caderno mesmo, você faz no caderno, tira a foto, se a foto puder ficar na mesma página, todos na mesma página, como é 5 linhas, fica mais fácil para minha correção, tá bom? Então faz as 3 tabelinhas na mesma folha, coloca o nome, o RGM, tira a foto e posta, tá bom, pessoal? Até a próxima!